Onde investir em 2024? Renda fixa rendendo cada vez menos, as ações valorizando pra caramba, mas a gente vê problemas na economia, dívida pública aumentando, déficit muito grande em 2023, os gastos cada vez aumentam mais. Estados Unidos com possível crise, com possível recessão, meu pai, onde que eu devo investir? O que eu devo dar mais foco? Se você tem alguma dessas dúvidas aqui na cabeça, esse vídeo é para você, porque nesse vídeo eu vou te mostrar onde investir em 2024, como eu estou investindo em 2024, como eu estou traçando a minha estratégia para esse e para os próximos anos. Mas antes de a gente entrar no tema desse nosso vídeo de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Manda aqui embaixo nos comentários. Como que você está? Como que está a sua expectativa em relação aos investimentos? Você está otimista ou pessimista? Você pode estar só otimista, só pessimista, ou otimista por curto prazo, pessimista por longo prazo. Manda seu comentário aqui embaixo que eu quero saber qual é o seu sentimento em relação às ações do Brasil e aos investimentos do exterior, se você tem algum conhecimento sobre isso. E se você já segue aqui o canal há bastante tempo, já é inscrito, sabe que esse conteúdo vai ser profundo, toque embaixo já agora em gostei, porque assim esse vídeo chega para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente. E vamos lá entrar no tema do nosso vídeo de hoje. 2021 foi um ano do início efetivo das quedas das ações do Brasil. A gente passou uma queda muito grande ali em 2020, voltou, os preços voltaram a valorizar, fecharam 2020 mais ou menos ao mesmo preço das ações que começou o ano de 2020. 2021 a gente viu até o meio do ano valorizações muito grandes nas ações, topo histórico na época, né? E aí efetivamente começou a queda. 2022 foi um ano que 2021 a gente passou por uma inflação no Brasil muito forte. 2022 foi ano de inflação global, né? Expectativa por uma recessão mundial. Tivemos inclusive guerra, conflito armado começando em 2022 que infelizmente dura até hoje. 2023 a gente teve o início de um ano extremamente volátil, um ano extremamente turbulento, mas a gente teve o retorno da valorização das ações. Aquele ciclo negativo, aquele ciclo de queda parece ter ficado para trás, ao menos até então, e as ações começaram a valorizar. E a pergunta que vem é, 2024, será que é um ano de continuidade das altas nas ações ou vai ser um ano de pouso forçado? Você sabe o que é um pouso forçado? É quando, por exemplo, você está num avião, está acabando o combustível e você tem que pousar. Ou seja, um pouso de emergência. Ou seja, a gente vai para o buraco. Ou seja, uma queda. E a gente não consegue mais continuar voando, né? Por isso que eu peço sua opinião, pergunto sua opinião em relação a isso. E aqui eu vou fazer a minha análise completa de todo o cenário, certo? Para que a gente consiga discernir para onde parece que o mundo está indo, os investimentos estão indo. Tudo começa aqui pelo evento que está acontecendo e que está direcionando os investimentos na bolsa, está direcionando as ações, que é a nossa queda na taxa Selic. Isso não pode ser ignorado. Desde agosto de 2023, a gente vem no movimento de queda na nossa taxa Selic, certo? Quando a gente tem uma queda na taxa Selic, naturalmente as ações passam a valorizar. Por quê? Porque a gente tem um momento em que as empresas pagam menos juro pela dívida, as pessoas pagam menos juro pela dívida que elas já têm, certo? Então sobra mais dinheiro para as pessoas e para as empresas. Se sobra mais dinheiro para as empresas, elas lucram mais. Primeiro ponto, tá? Se sobra mais dinheiro para as pessoas, elas podem consumir mais. É o segundo ponto, e que estimula o mercado de ações, tá? Ao mesmo tempo, como a taxa Selic está mais baixa, ela é a taxa de juros de referência para toda a economia, as pessoas e as empresas elas têm mais folga para pegar novas dívidas para buscar um crescimento pessoal, para buscar um crescimento da empresa e assim por diante. Então você tem um estímulo à valorização das ações. Mas a gente vai falar das ações num segundo momento. Nesse primeiro momento eu quero que você pare para pensar e quero que você enxergue a renda fixa. Será que ainda vale a pena você focar seu investimento em renda fixa? Será que ainda vale a pena você ter grande parte, a maior parte do seu dinheiro investido em renda fixa? Na minha avaliação, não. Por quê? Porque com a taxa Selic em queda, a nossa taxa de juros, acabou a mamata do 1% ao mês na renda fixa. Certo? E eu digo mamata por quê? Porque uma taxa de juros alta é ruim para todo mundo. O pessoal que não sabe muito, mas fala bastante, que é a maioria das pessoas, infelizmente, diz, poxa, para os bancos é ótimo uma taxa de juros elevada. Não, gente, é péssimo para todo mundo. Inclusive, em questão de virtude, é péssimo taxa de juros alta. Quando você tem uma taxa de juros alta, o que acontece? Você, empresário, você não faz muita coisa. Você pega o caixa da sua empresa e coloca lá na renda fixa, já que está rendendo bem, né? Ao mesmo tempo, quem, por exemplo, é um investidor, não tem também nenhum, não se mexe.
pode simplesmente deixar aquele patrimônio parado que ele vai rendendo com o passar do tempo. Só que quando você tem um dinheiro que não se mexe, seja do empresário, seja do investidor, você deixa de melhorar a vida das pessoas. Porque tem muita gente que tem essa visão, bilionários não podem. Muita gente não. Acredito que é pouca gente, né? Mas isso faz um barulho muito grande. Bilionários não podem existir. Esse falatório maluco, sem pé nem cabeça. Tem o celular na mão e dizendo bilionários não podem existir, né? Então vende seu celular, não usa esse negócio, poxa. Por quê? Porque foi descoberto por bilionários. O Estado nunca ia chegar a esse ponto. Mas o fato é que quando você tem o dinheiro represado, você não melhora a vida de ninguém, você não faz nada, tudo fica inerte. E pense em você, sedentário, as dores que você tem. Ou você que já foi sedentário. Por que você tem dor? Porque você não se mexe. Né? O corpo é assim. Se você não movimentar o corpo ele não melhora. E ele nem se mantém. Ele se degrada. Né? Então, estabilidade não existe. Ou você está crescendo, ou você está evoluindo. Ou você evolui, ou você evolui. Então, quando você tem a taxa de juros muito alta, o dinheiro ele fica estancado, ele fica parado, ele fica dormindo em berço esplêndido. Quando você tem uma queda na taxa de juros, os empresários são obrigados a começar a se mexer. O investidor é obrigado a começar a se mexer, a não ser que ele seja um preguiçoso. E se talvez você seja preguiçoso, aceite essa constatação, mas o que acontece? O seu rendimento é cada vez menor. Que bom que 1% ao mês na renda fixa acabou, porque aí todo mundo tem que começar a se mexer, a servir, a ser útil, a ser decente, a ser adulto, ao invés de ficar simplesmente dormindo em berço esplêndido. Mas com o juro mais baixo, a economia começa a se movimentar. E se a economia começa a se movimentar, assim como acontece com o corpo, a economia tem capacidade de crescer, capacidade de crescimento. Então a gente está num estágio em que é ruim para os preguiçosos ou para o investimento em renda fixa. Não estou dizendo que todo mundo que investe em renda fixa é preguiçoso, pelo contrário. Pelo contrário, não. Isso não tem uma relação. Mas estou dizendo que o cenário onde você poderia se entregar à preguiça, acabou. Porque daqui a pouco a gente vai começar a ver essa taxa de juros caindo ainda mais, a renda fixa cada vez valorizando menos, e aí você vai começar a despertar e querer se mexer para ter uma rentabilidade maior. Mas o momento de você se mexer é agora. A gente já vai chegar a essa conclusão, tá? Mas com o juro mais baixo, a economia começa a se movimentar. E aí ela tem esse potencial de crescimento, porque riqueza é gerada com movimento. Dinheiro parado é péssimo. Péssimo para todo mundo. Para você, para a sociedade, para todo mundo. Para todo mundo. Só que atualmente, olha só, a gente tem... Isso que é importante você ver, tá? O que está acontecendo com a taxa Selic? Ela saiu de 13,75, veio para 11,75 e deve continuar caindo segundo os próprios comunicados do Banco Central do Brasil. Mas para onde vai depois, né? Hoje a gente tem quatro diretores do Banco Central que foram indicados pelo atual governo. Tinha 2, agora no fim de 2023 a gente teve mais 2. E tem outros 5 que são indicados pelo governo anterior. Um presidente mais 4 diretores. No final deste ano, a gente vai ter 2 novos diretores indicados pelo atual governo, mais o presidente. Então, a partir do início de 2025, a gente vai ter 7 diretores do Banco Central, pegando 6 diretores mais um presidente, indicados pelo atual governo, e 2 com uma herança passada do governo anterior, tá? E por que eu comento isso? Vinícius, você vai fazer uma defesa político-partidária? Não, gente. Calmem, respirem fundo, tá? Por que eu digo isso? Porque a visão econômica do governo anterior e desse governo, elas são completamente distintas, elas são completamente diferentes. Qual é a visão econômica deste atual governo? Isso é uma constatação, não estou nem dizendo se é bom ou se é ruim. Ela é muito mais pró-juros baixos. Se essa gestão é pró-juros baixos... E como é que eu sei que essa gestão é pró-juros baixos? Porque o próprio partido do atual presidente fez uma campanha de juros baixos já, tentando forçar, botaram fogo lá no Roberto Campos Neto, botaram ele num caixão, fizeram um escambau no Roberto Campos Neto para reduzir a taxa de juros com esse livro-texto dizendo assim, juros precisam ser baixos porque quem pega empréstimo é quem não tem dinheiro, e se as pessoas não têm dinheiro, a gente tem que ajudar elas, então vamos reduzir os juros. Esse é o slogan, né? Então, sem dúvidas, eles não vão mudar a postura, já que foi a postura defendida antes, já que é a postura defendida agora, eles não vão mudar a postura, pelo menos até 2026, para ser pró-aumento de taxa de juros. Né? A visão, inclusive, econômica, a escola econômica que eles seguem, é uma escola econômica que pressupõe juros mais baixos e impostos mais altos para os mais ricos, naquela expectativa de que o imposto vai ficar com o mais rico, ele vai ficar quieto, ele vai diminuir essa margem de lucro, não vai fazer nada. Pelo contrário, a gente tem, inclusive hoje, está valendo
A gente teve a reforma tributária, que vai impactar, vai aumentar bastante o imposto para empresas farmacêuticas. E as empresas farmacêuticas, só para você ter uma noção, 20% do lucro das empresas farmacêuticas vem de uma estratégia tributária que eles usam, que só é possível hoje e não vai mais ser possível com a reforma. Então, o que eles já avisaram agora? Que vamos ter fortes aumentos de preços nos medicamentos em 2024. Por quê? Porque tem que manter a margem. Basicamente é assim, senão a empresa quebra e ela não consegue mais prover o serviço. Então, o que acontece? Na prática isso funciona? Na minha visão, não. Eu desconheço qualquer país no mundo que funcionou com taxa de juros baixa, fiscal irresponsável, temos um déficit de mais de 200 bilhões de reais, e com impostos para os mais ricos, aumento de impostos para os mais ricos. Desconheço algum país que funcionou, se alguém souber pode mandar nos comentários, sem problema nenhum, tá? Mas tudo isso que eu estou falando aqui é para você ter uma percepção clara e simples de que a nossa taxa de juros não vai voltar a subir. A nossa taxa de juros vai continuar no patamar mais baixo. A gente não deve ver uma taxa Selic mais alta por algum bom tempo. E a renda fixa rendendo bem, digamos assim, por algum bom tempo. Bem entre aspas, né? Por isso, eu quero embasar muito aqui para você porque é necessário você investir na bolsa. Na minha visão, isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de necessidade. Então, para você que já investe, você tem essa serenidade que você está no caminho certo? Que é o momento de você investir na Bolsa de Valores, que é o momento de você focar na Bolsa de Valores, ao invés de focar na renda fixa, tá? Primeira coisa que eu queria deixar muito bem claro é isso. Não devemos ver taxa de juros subindo durante alguns bons trimestres, acredito que pelo menos até o fim de 2026. Não devemos ver renda fixa rendendo bem. O que eu digo rendendo bem? Rendendo, sei lá, 7%, 10% acima da inflação. Não devemos ver isso acontecendo nesse período de tempo. Logo, é o momento mais propício para ativos de risco, para a Bolsa de Valores. Mas aí, investir no Brasil, investir no exterior, vai dar certo no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, quais são as perspectivas, o que os indicadores nos mostram, nos evidenciam. E a gente vai partir para isso agora, tá? Estou aqui na minha frente com o histórico do PL do índice Bovespa. O que é o PL do índice Bovespa? Você já deve ter visto esse gráfico alguma vez na sua vida, tá? Eu costumo mostrar bastante. O índice Bovespa, certo? Ele nada mais é que o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. Então, quando as ações do índice Bovespa estão valorizando, significa que quando o índice, essa linha azul está indo para cima, significa que as ações do índice Bovespa estão valorizando. Quando a linha está indo para baixo, significa que as ações do índice Bovespa estão desvalorizando e assim por diante, certo? E aí, o que acontece? A gente entrou, deixa eu até colocar aqui eu nem ia mostrar isso, mas vamos lá. Aqui a gente tem a nossa taxa de juros, você pode ver pela linha amarela. Então, olha só, quando a Selic sobe, as ações caem. Quando a Selic cai, as ações sobem. Quando a Selic sobe, as ações caem. E quando a Selic cai, as ações começaram o seu ciclo de valorização, de crescimento, tá? Então, vamos por ondas de valorização. E o que acontece? Quando a gente olha o preço das ações que fazem parte do índice Bovespa, que é esse índice, o termômetro das ações que calcula, né, a rentabilidade média das ações do Brasil, quando a gente compara o preço das ações com o lucro que as empresas geraram nos últimos 12 meses, a gente vê que a gente está num patamar de PL de 7,78 vezes. 7,78 vezes. Enquanto a média histórica está na faixa aqui das 12 vezes, aproximadamente. Né? E a gente vê que em momentos de ciclos de queda na taxa de juros, como é o momento que a gente está vivendo hoje, a gente vê o quê? Esse PL aqui indo para a faixa de 15 vezes ou mais. Né? A gente viu aqui no passado, no último ciclo de queda na taxa de juros, esse PL aqui que chegou a 19, 20 vezes por algum momento, depois ficou nesse patamar de 17, 18 vezes. Né? Então, se a gente for levemente pessimista, não pessimista, mas conservador, a gente poderia dizer que as ações podem dobrar de preço, tá? Porque se elas dobrarem de preço e o lucro das empresas mantiverem constante, o que vai acontecer? Esse PL aqui vai para menos de 16 vezes, vai para 15 vezes e meio, o que seria totalmente contemplável, né? Porque se um PL foi para 15 vezes, né, o preço 15 vezes maior que o lucro que as empresas geraram nos últimos 12 meses, é o que aconteceu durante um bom tempo da história e, inclusive, nos cenários de queda na taxa de juros que a gente viu nos ciclos anteriores. Né? Mas tem um outro ponto. O lucro das empresas deve subir, deve valorizar. E se o lucro das empresas subir, aumentar,
O que acontece? Se você aumenta esse denominador aqui da conta, você diminui esse PL, o resultado final. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 7,78 dividido por um lucro de 1, eu tenho um resultado de 7,78. Se eu tenho 7,78 dividido por um lucro que agora é 2, porque o lucro dobrou. Por que o lucro dobrou? Porque o desemprego era 14%, agora está menos de 8%. Né? A inflação chegou a 10%, agora está em menos de 5%. A gente vê a taxa de juros estava em 13,75%, daqui a pouco vai estar em 10 alguma coisa. Né? Então, as pessoas vão passar a consumir mais, o próprio efeito da queda no juro vai fazer as empresas, já está fazendo as empresas pagarem menos juro pela dívida, aumenta o lucro das empresas. Se esse lucro for para 2 e o preço for 7,78, opa, agora não é 7,78 dividido por 1, é 7,78 dividido por 2. E aí você vai ter um resultado de 3,89. 3,89 vezes. Opa, aí eu vou dar para você multiplicar por algumas vezes que ainda ficaria razoável, né? Ao mesmo tempo, inclusive deixa eu abrir aqui para você, a gente tem aqui, por exemplo, contrastando com os Estados Unidos, um preço em relação ao lucro de 25 vezes, que é um preço bem mais esticado, bem mais elevado. Há uma razão para isso, existe um motivo, por quê? Quando você olha ações no Brasil, né? Até vou antecipar um gráfico que eu ia mostrar depois. Quando você olha um país que cresce e passa por crise, cresce e decresce, cresce e decresce, você está falando de um carro que ele anda e estraga, toda hora que tem que ir para a oficina. Aí você pega o PIB americano, que é praticamente uma reta, praticamente constante, só teve um soluço em 2008 e um novo soluço em 2020. Então, aí é um cenário, claro, não dá para a gente analisar assim de uma forma muito, 25 vezes é caríssimo lá e 8 vezes aqui é baratíssimo. Não, é que existe algo que é bom e existe algo que é meia boca. Então, a gente tem que levar essa proporção, né? Mas, de todo modo, a gente vê um preço muito baixo, historicamente falando, em relação à média, em relação ao patamar normal, quando existe uma queda na taxa de juros, tá? E ainda levando em consideração que esse lucro pode aumentar. E se esse lucro aumentar, tem um reajuste aqui para baixo nesse PL e a gente poderia valorizar muito mais, tá? Mas eu acredito sim ser possível o preço das ações dobrarem se a gente fizer o dever de casa. Isso é muito possível, muito contemplável, muito normal de se esperar, tá? Se a gente fizer o dever de casa no Brasil. Uma outra forma de você entender esse PL, média histórica, às vezes você fica só atrelando ao passado e parece que não cola na mente, é você entender o LP, o contrário desse PL, né? Geralmente a gente vê a lucratividade ideal, como que você enxerga, né? Você pega o lucro e divide pelo preço. Então, por exemplo, como é que você sabe quanto que você ganha de aluguel de um imóvel? Pega o que você recebe de aluguel por um ano, divide pelo preço atual daquele imóvel, e aí o que vai acontecer? Você enxerga em termos percentuais quanto é o seu lucro. Então vamos abrir o calculador aqui e a gente vai fazer o seguinte, 1 dividido por 7,78 vezes 100 para encontrar o percentual. O que isso significa esse número aqui? É o LP, é o contrário do PL. Significa que o lucro que as empresas do índice Bovespa geraram nos últimos 12 meses equivale a 12,85% em relação ao preço das ações hoje. Aí eu te pergunto, quanto que está a taxa Selic hoje? 11,75%. Então você tem um prêmio de risco de 1,1%. Você tem um prêmio de risco positivo. O que é um prêmio de risco positivo? Você sabe o que é um prêmio de risco positivo? O prêmio de risco é o seguinte, para você topar investir em ações ao invés da renda fixa, como você está indo para o investimento em renda variável, você exige um retorno adicional, um prêmio pago pelo risco adicional que você está correndo. E hoje esse prêmio de risco é positivo. No passado, lá no início de 2022, não era positivo, porque as ações ainda estavam com preço um pouco esticado em relação aos seus lucros. Mas depois a gente passou pela queda e esse prêmio de risco ficou convidativo, esse prêmio de risco ficou positivo. Então hoje você já tem um lucro dos últimos 12 meses equivalente a 12,85% dos preços atuais das ações, mesmo após essas altas que a gente viu em 2023. Mesmo após essas altas que a gente viu em 2023. Certo? O que é maior do que você investir num Tesouro Selic da vida, por exemplo. O que é maior do que você investir em renda fixa, do que a rentabilidade média. Vinícius, mas eu encontrei aqui um CDB do banco Louis Jackson. Perdão se alguém tem o nome de Louis Jackson.
hoje tem que pedir perdão por tudo, né? Que é uma empresa que está falindo, que tem prejuízo recorrente, que o índice de Basileia está ruim, que o Banco Central pode decretar a liquidação extrajudicial desse banco. Poxa, se você vai investir em porcaria na renda fixa, tudo bem. Eu estou falando sobre investimentos que têm um nível de risco condizente com a rentabilidade esperada, né? Não faz sentido você ter 2% a mais de rentabilidade, correndo o risco de uma empresa quebrar e você estar emprestando dinheiro para ela. Mas o fato é que você tem uma rentabilidade menor hoje na renda fixa e que vai ficar cada vez menor. Então, contextualizamos com a taxa de juros. Enquanto isso, com o lucro dos últimos 12 meses, que nem pega o impacto na queda da taxa de juros, a gente já tem um lucro que percentualmente, quando a gente compara com o preço das ações, é maior do que a rentabilidade da renda fixa. Então, está muito convidativo investir em ações. Mais do que olhar o PL, a gente pode olhar outros indicadores, tá? Peguei aqui algumas empresas grandes, outras empresas um pouco menores. Mas o fato é que a gente vê várias empresas, aqui um exemplo é Banco do Brasil, tá? Com preço abaixo do seu valor patrimonial. Empresas que dão lucro recorrente. Pega um Banco do Brasil da vida, nunca deu prejuízo, nem quando foi praticamente assaltada ali entre 2014 e 2016. Continuou dando bilhões de lucro. Esse ano, provavelmente, 2023, provavelmente vai fechar num lucro de 33, 35 bilhões de reais. E está valendo menos do que o patrimônio. Você pega Banrisul, outro banco aí estadual, está valendo muito menos do que quanto vale o seu patrimônio. 43% de desconto em relação ao seu patrimônio atual. E é outra empresa que sempre deu lucro. Sempre deu lucro. Não faz sentido. Pega a Zetec, outra construtora, que sempre, outra empresa, agora uma construtora, sempre deu lucro. Sempre, em todos os anos. Ciclos positivos ou negativos para essa atividade. Mas tem um desconto de 22%. Está com um preço menor que o valor do patrimônio. Se você for olhar quanto que vale o patrimônio da Zetec, 4,5 bilhão. Quanto que ela vale na bolsa hoje? 3,6. Você compra algo que hoje vale 4,5 pelo valor de laudo de avaliação. Quanto que vale aquele patrimônio? E você paga 3,6. Você pega a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. 8% de desconto em relação a quanto vale seu patrimônio. E é uma empresa que só cresce lucro com o passar do tempo. E aqui não tem o lucro do último trimestre ainda. Vai bater o recorde histórico de lucro Sanepar. Você pega Gerdau, aí estou pegando alguns outros setores. Grande desconto em relação a quanto vale o seu patrimônio. Você pega Bradesco, continua com desconto em relação ao seu patrimônio, 10%. Você pega Positivo, aí é uma outra empresa de informática. Grande desconto em relação ao seu patrimônio, dá lucro e assim por diante. Você pega Graziotin, outra empresa, grande desconto em relação ao seu patrimônio e assim por diante. Você consegue perceber que existem várias ações com um desconto gigantesco em relação ao seu patrimônio? Ó, se a gente for pegar aqui, ó, vamos colocar um PVP de 001 até 20. Ó, vamos fazer uma busca avançada aqui, ó, e vamos pegar os menores PVP. Olha só, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar até um. Todas as empresas que têm ações na bolsa que estão com um preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio. Tá tudo aqui, ó. Olha só. Vou pegar todas. Olha aqui. Todas essas ações são na empresa que tem um preço abaixo do seu patrimônio. Você consegue, e aí eu trago aqui uma pergunta para você. Você percebe que as ações estão ridiculamente baratas no Brasil? Eu não estou falando que todas as ações, sem exceção, estão ridiculamente baratas. Mas eu estou falando que, na média, as ações do Brasil estão ridiculamente baratas. O que é o normal, né? Muitos de vocês começaram a investir há pouco tempo e estão um pouco mal acostumados. Acham que a ação barata é uma ação que tem um preço em relação ao valor do patrimônio abaixo de 1. Isso é absurdamente barato, que é justamente o que eu estou mostrando aqui. É só para dar uma ênfase. O que é uma ação barata? Uma ação barata, claro, depende muito do volume de crescimento da empresa, mas uma ação com um preço em relação ao patrimônio, né? Tem algumas empresas que você não tem nem que olhar esse indicador, depende de empresa para empresa. Mas pensando na média, uma empresa que tem um preço em relação ao patrimônio de 1,5 vezes é barata. De 2 vezes é barata. Porque se uma empresa é lucrativa, dá lucros constantes, persistentes, tem um bom volume de crescimento do lucro, é normal que você pague um preço um pouco maior do que quanto vale aquele patrimônio atual, porque você acredita que os lucros vão continuar subindo. Então é normal que você pague mais, né? A mesma coisa, vamos pegar o mercado imobiliário, que às vezes alguns de vocês têm mais familiaridade. Você vai, surgiu lá um plano diretor da cidade,
que vai ser construído um shopping numa certa localidade. O que acontece com os preços dos imóveis na hora desse anúncio? Valorizam absurdamente. Por quê? Porque ao ter o shopping vai ter mais movimentação, circulação de pessoas e naturalmente se torna uma região mais valorizada. Aquele patrimônio continua sendo o mesmo, mas você paga mais porque ali você vai poder colocar pontos comerciais, ali você vai poder colocar um estacionamento, ali você vai conseguir colocar um posto de combustível, ali você vai conseguir colocar uma lavagem, ali vai ser um local que as pessoas vão buscar para morar, então você vai ter mais previsibilidade. Então entende? Tudo aquilo que vem para gerar um lucro maior, naturalmente faz sentido você pagar mais do que o valor do seu patrimônio. Mais do que o valor do seu patrimônio. Tá? Então, as ações estão absurdamente, ridiculamente baratas no Brasil. Em resumo, o preço das ações está baixo demais e tudo é questão de preço. Por isso que eu topo investir em ações no Brasil. Entretanto, essa é a parte positiva do cenário no Brasil, tá? Mas as questões negativas é o que a gente vai começar a falar agora. Vamos lá. Falando um pouco agora sobre a parte negativa da questão. Então, assim, a minha visão para o Brasil é uma visão de preço baixo. É uma visão de que as ações estão baratas demais na média. Óbvio que tem que separar o joio do trigo, mas na média elas estão bastante baratas e por isso eu topo investir. E eu estou otimista com o curto prazo, mas o médio e longo prazo está bastante comprometido e é o que eu quero mostrar para vocês agora. Tá? Vocês vão saber que com uma visão geral de uma estratégia completa de investimentos para curto, médio e longo prazo. Tá? O que eu quero dizer é que eu estou pessimista com o médio e longo prazo no Brasil. Vamos lá. Vou fazer uma explicação aqui que eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo e quero que cada vez mais isso fique evidente na cabeça de todo mundo que me acompanha por aqui. Olha só. Estou aqui no blog do IBRE, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e eles, né, calculam algo muito importante para a economia, que é o hiato do produto na economia. Algo citado pelo Copom, comitê que decide a nossa taxa de juros a cada 45 dias, em todas as atas, em todos os comunicados. Tá? Em todos, sem exceção. Tá? Então isso é algo muito importante e você tem que prestar atenção. O que é isso aqui? O que você está vendo nessas linhas? Né? Você está vendo aqui nessa linha azul o PIB efetivo do Brasil e nessa linha laranja o PIB potencial do Brasil. O que significa isso? Na linha azul você vê o batimento cardíaco atual da nossa economia. Então, se a economia está crescendo, a gente vê esse batimento cardíaco aumentando. Se a economia está decrescendo, a gente vê esse batimento cardíaco diminuindo. Né? Então, você vê o batimento cardíaco atual da nossa economia. Tá? Isso de uma forma mais lúdica de explicar e de uma forma mais técnica você vê o total de produção gerada no país em um determinado ano. Né? E aí aqui você tem a comparação ao longo dos anos. Tá? E agora o que é mais importante, na linha laranja você vê o PIB potencial. Né? O que é o PIB potencial? O PIB potencial nada mais é do que a capacidade de produção máxima sustentável do nosso país. Repito, a capacidade de produção máxima sustentável do nosso país. Se o nosso PIB efetivo vai para cima do PIB potencial, o que acontece? A gente começa a ter um consumo, uma produção muito maior do que o nosso consumo é capaz do que a nossa força de consumo é capaz de consumir. A gente coloca um nitro, um turbo na economia e a gente faz ela bombar no curto prazo, mas como ela não tem capacidade de sustentação, a gente tem uma crise depois. Então, normalmente, se a gente vê esse PIB efetivo indo para cima do PIB potencial durante algum tempo, a gente vê um novo surto de inflação. Tá? Calma lá, vamos começar. Tecnicamente é assim. De uma forma mais lúdica e dinâmica, como é que eu posso te explicar isso? Imagina que tem um corredor com 40 anos de idade, tá? E qual é o batimento cardíaco máximo dele? Qual é o PIB potencial dele? 220 menos a idade, 180. 180 batimentos por minuto, tá? O que acontece se um corredor ele correr a 200 batimentos por minuto durante um tempo relevante? Ele vai ter um problema no coração, ele vai ter uma doença, ele vai ter algo... A saúde dele vai ficar impactada, ele vai para a UTI em algum momento se ele não parar. O que acontece com a nossa economia? A mesma coisa. Tanto que, olha só,
a gente vê nessa linha, essas colunas, na verdade, cinzas, o hiato do produto. O que é o hiato do produto? É o PIB efetivo menos o PIB potencial. PIB efetivo menos PIB potencial. O que é o normal? Você ter um hiato do produto negativo. Você ter um PIB potencial maior que o efetivo. Porque assim, a capacidade produtiva do país sustentável vai crescendo e você vai crescendo atrás. Assim você consegue ter um crescimento constante com o passar do tempo. Assim você consegue ter um crescimento americano, eu poderia dizer. Mas nós temos um crescimento toda hora tropeçando, indo para a oficina, arrumar o carro. Essa é a história. Por quê? Por causa do PIB efetivo potencial. Você pode perceber que sempre que o nosso hiato do produto fica positivo, ou seja, quando o PIB efetivo vai para cima do potencial, a gente tem uma crise logo à frente. Essa crise a gente vê pela queda na produção do país. A gente vê pela diminuição, pela queda dessa linha azul. E aí a gente volta para um patamar de PIB potencial, hiato do produto negativo. Daqui a pouco a gente bomba a economia, vem uma nova crise. Aí a gente consegue crescer com o PIB potencial. Bomba a economia, vem uma nova crise. Bomba a economia, vem uma nova crise. E agora a gente está justamente numa etapa onde o hiato do produto começou a ficar positivo desde o início de 2023. O que é isso, o hiato do produto o hiato do produto ficou positivo desde o início de 2023? Desde o início de 2023, a gente vê o nosso PIB efetivo acima do PIB potencial. A gente vê a nossa economia pulsando em uma capacidade acima da capacidade máxima sustentável da economia. Qual é o grande problema do Brasil hoje? A gente está com esse PIB potencial, a capacidade produtiva do país, estagnada há uma década aproximadamente. A gente precisa elevar isso, mas a gente não está conseguindo. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Mas antes de eu explicar o porquê, vamos voltar aqui para o último momento, que é até mais recente na nossa memória, onde a gente teve esse PIB efetivo acima do potencial, onde a gente teve esse corredor chamado Brasil, com a economia pulsando, né, o coração da economia pulsando, com batimento cardíaco acima da frequência cardíaca máxima. Nós tivemos, ali em 2009, logo após o surto de 2008, do estouro da bolha imobiliária americana, nós tivemos muita injeção de capital estatal no país, por meio de PAC, por meio de diversos programas, para tentar fazer a nossa economia não sentir a crise de 2008, né? Isso deu certo, a gente teve um impacto rápido e depois a gente já teve um retorno da economia. Qual foi o grande problema? Aqui surgiu aquele termo mais famoso hoje, chamado voo de galinha. O que é um voo de galinha, né? É justamente você ter um crescimento não sustentável na economia. Então a gente teve um momento de crescimento que foi acima do nosso PIB potencial, um crescimento acima da capacidade produtiva máxima sustentável, e naturalmente depois a gente voltou para a estaca zero na crise entre 2014 e 2016, que foi a maior crise da história republicana do Brasil. Então, desde o Brasil República, a gente nunca teve uma crise tão grande que equivaleu a 2020. Essa crise aqui, entre 2014 e 2016. Então, a gente vê claramente que o hiato do produto positivo, ou seja, o PIB efetivo acima do potencial, faz com que, com o passar do tempo, a gente tenha um surto inflacionário, tivemos uma inflação de mais de 10%, enquanto o mundo tinha uma inflação de 1% lá em 2015, o que nos levou para a maior crise da história republicana do Brasil, entre 2014 e 2016, quedas grandiosas das ações naquele período, né? E hoje a gente parece estar começando a repetir a dose. Por quê? Quando você tem a taxa Selic em queda, como está agora, a gente está estimulando o PIB efetivo. Porque a gente está permitindo que as empresas se endividem mais, permitindo que elas produzam mais. Só que a gente está com as famílias com um endividamento muito grande. A gente está com um problema de restrição no aumento da nossa capacidade produtiva. Se a gente crescer acima do potencial, vai dar problema, como deu problema em toda a história. Só que o que acontece? Quando você é um corredor, quando você é maratonista, não tem como você aumentar a sua frequência cardíaca máxima. Quanto mais velho você vai ficando, quanto mais idade vai chegando, seu batimento cardíaco máximo diminui, né? Mas na economia tem como você aumentar o PIB potencial. Você pode ver que a gente aumentou o PIB potencial até 2013, 2014. Depois a gente ficou estagnado. E existe um indicador antecedente para o PIB potencial, que é o investimento direto no país. Estou aqui no site do Banco Central do Brasil e a gente tem aqui esse dado que é divulgado todo mês. Uma vez por mês ele é divulgado, que são as estatísticas do setor externo, sempre no início do mês ou fim do mês.
Antes vinha sempre no fim do mês, agora desde o mês passado começou a vir no início do mês, tá? E a gente vê aqui, ó, investimento direto no país, ingresso líquido acumulado em 12 meses. O que é o investimento direto no país? O investimento direto no país nada mais é do que todo aquele dinheiro que entra no Brasil para ser investido na economia real, ou seja, na construção de fábricas, na complexidade tecnológica das empresas, complexidade no sentido positivo da palavra, certo? Na aplicação de novas tecnologias aos negócios, em efetivamente colocar empresas aqui, gerar emprego, aumentar a capacidade de produção do Brasil. E o que a gente vê acontecendo desde janeiro de 2023, a gente vê queda atrás de queda no investimento direto no país. Então fica a pergunta, a constatação antes da pergunta, a gente tem a taxa Selic caindo, PIB potencial não é afetado por taxa Selic, o PIB efetivo, sim, ele é estimulado a subir. Só que o PIB potencial ele é estimulado por meio do investimento direto no país. Só que o investimento direto no país só tem caído. Se o investimento direto no país só tem caído, ou seja, cada vez tem ingressado menos dólares aqui no Brasil para serem investidos na economia real, o que acontece? Como é que a gente vai crescer esse PIB potencial para acompanhar ao menos o PIB efetivo? A grande questão é que não vai. Lá atrás, entre 2009 e 2013, a gente ainda teve o PIB potencial crescendo. O efetivo cresceu acima do potencial e gerou uma grande crise. Aqui, a gente provavelmente não vai conseguir nem crescer o potencial. Por quê? Porque o investimento direto só tem caído. No máximo, um crescimento leniente, mas o PIB efetivo ele deve subir por conta das quedas na taxa de juros. É justamente por isso que o Banco Central demorou muito para reduzir a taxa de juros. Por conta desse risco de descontrole. Desse risco de que o PIB efetivo fosse muito acima do potencial, ele deu mais tempo buscando alguma forma de a gente conseguir atrair mais capital. A gente estava conseguindo atrair em 2022, mas em 2023 a maré virou e não conseguimos mais atrair capital. Então, se tudo continuar como está, o que acontece? A gente deve ver uma reprise. Economia crescendo no curto prazo, ações valorizando, normalmente, só que uma hora vem o troco e a gente volta para estaca zero. Uma hora vem a queda e a gente volta para estaca zero. Certo? Então, curto prazo, na minha visão, ótimo para o Brasil. Mas o médio e longo prazo está comprometido porque a história aqui está se repetindo e a gente não tem um impulsionador para esse movimento. Ah, Vinícius, mas e se o governo fizer o PAC e estimular a economia com dinheiro do Estado, ele vai aumentar a sua dívida. E se aumentar a sua dívida, o risco fica muito maior, o prêmio exigido no Brasil fica muito maior e você não vai atrair capital. Não adianta nada. Antes a gente tinha superávit. Essa estratégia podia dar certo no passado. Hoje não dá certo. E olha que nem deu certo, né? Nesse período aqui. Mas poderia, se você controlasse bem, não influenciasse tanto, poderia, mas nem deu certo. Então, a constatação. Hoje o Brasil não tem mais para onde crescer. A gente tem uma capacidade ociosa na indústria muito grande, mas superestímulo em vários outros setores. A gente não tem mais para onde crescer. Por isso que eu ressalto essa questão do preço nas ações do Brasil. O que me atrai no Brasil é o preço. Preço muito baixo, mas capacidade de crescimento, infelizmente, a gente não tem. Quanto tempo é esse curto, médio e longo prazo? Queridos, não queiram acertar o bumbum da mosca, tá? Não tem como prever isso. Ah, Vinícius, então você é um péssimo especialista em investimentos, né? Você é um péssimo analista. Não, gente, eu sou sincero. Às vezes a gente é meio culpado por ser sincero. Vocês querem ser enganados? Tem canal no YouTube pra caramba aí pra você ser enganado. No ano tal vai acontecer tal coisa, no outro ano vai acontecer tal coisa, assim por diante. Eu não me apego aos prazos porque é impossível você prever. Mas, como a partir de 2025 a gente vai ter já uma maioria no Banco Central indicado pelo atual governo, talvez a gente tenha algum movimento antes disso. Por isso, eu tô otimista ainda com 2024, mas estou prestando bastante atenção nos movimentos para que eu não seja pego de surpresa, tá? Uma outra forma até mais lúdica de explicar isso aqui que eu expliquei para você, PIB efetivo potencial, é a gente pegar esses dados aqui, ó, das contas nacionais trimestrais do IBGE, que eles divulgaram agora há pouco tempo, ó, dezembro de 2023, o PIB do Brasil relativo ao terceiro trimestre. A gente vai ter relativo ao quarto trimestre lá por março, por aí. E eles mostram aqui num gráfico, fica bem lúdico. Aqui, ó, nesse gráfico eu quero mostrar. Aqui a gente vê, ó, o patamar do PIB sob a ótica da demanda. A gente tem a ótica da produção e a gente tem a ótica da demanda, né? Porque as coisas têm que fechar em zero. Mas isso aqui é muito técnico, você não precisa entender essa questão do fechamento. Mas o que acontece? Aqui a gente tem várias linhas, tá? A gente tem, por exemplo, aqui a linha do consumo das famílias. E aí a gente vê, opa,
O que está acontecendo com o consumo das famílias com o passar do tempo? A gente tem a linha aqui do consumo do governo, então a gente vê o que está acontecendo com o consumo do governo com o passar do tempo, e a gente tem aqui a formação bruta de capital fixo. O que é essa formação bruta de capital fixo? Tenta imaginar, formação bruta de capital fixo, ou seja, isso tem tudo a ver com a capacidade produtiva. Enquanto estamos elevando a nossa capacidade produtiva da economia. Porque elevando a capacidade produtiva, a gente tem uma sustentabilidade para o crescimento do Brasil. E quando a gente derruba a nossa capacidade produtiva, a gente tem uma queda logo à frente. Por quê? Se a capacidade produtiva não consegue crescer, fica estagnada ou cai, e a gente tem uma economia que está crescendo, a gente vai gerar inflação logo. Não tem outro caminho, porque a gente não tem mais sustentação para aumentar a oferta. Se eu tenho oferta limitada e muito consumo, preço explode, inflação. Se eu tenho um apartamento, 10 pessoas querendo comprar, esse apartamento vai subir de preço. Tá? Então, o que aconteceu no passado? Olha que interessante. Na crise ali que eu comentei em 2014, 2016, a gente viu isso aqui acontecer com a formação bruta de capital fixo. Ó. A gente vinha crescendo, nosso PIB potencial, formação bruta de capital fixo. A partir de 2013, a gente começou a ver uma queda na formação bruta de capital fixo. A gente começou a ver um ponto de inflexão desse crescimento aqui que a gente tinha. E aí, o que aconteceu? Entramos numa grande crise. Aqui você vê o resumo na linha azul, tá? Do PIB do Brasil. E aqui a gente viu uma queda gigantesca na formação bruta de capital fixo e isso levou a uma queda gigantesca do PIB. Levou a uma queda gigantesca do PIB. Certo? O PIB representa a nossa economia. Se a nossa economia não está crescendo, significa que as empresas não estão vendendo tanto quanto antes, não estão faturando tanto quanto antes, não estão lucrando tanto quanto antes. Né? E a gente nota que aqui, ó, a gente teve uma queda inicial que não gerou impacto forte nas ações, mas a partir de 2014, quando começou efetivamente a crise, gerou impacto nas ações. Olha só o que está acontecendo hoje, desde meados de 2022. Então não pense que eu estou falando politicamente. Desde meados de 2022, a gente vê a nossa formação bruta de capital fixo em queda. Em queda. Desde 2022. O que está fazendo o nosso PIB crescer? Aumento do endividamento das famílias, a gente já chegou num patamar recorde de endividamento das famílias, e aumento dos gastos do governo. Então, aqui você consegue decompor o PIB. E aí você escuta por aí, PIB do Brasil está crescendo 3%, PIB do país vai crescer 2% ano que vem. Olha que maravilha. Primeiro que esses números são uma porcaria. Se o PIB é abaixo da nossa inflação, a gente está decrescendo com o passar do tempo de forma real. Mas depois a gente conversa sobre isso. Isso é mais profundo. Então esse número já é uma porcaria, mas olhando para o passado, recente, já é alguma coisa, né? Não caindo tá bom. Só que quando a gente decompõe o PIB, a gente vê que o consumo das famílias está aumentando, só que a renda das pessoas está caindo e o endividamento está aumentando. Logo, isso não tem sustentação. O consumo do governo está crescendo, está bem maior do que estava lá em 2020, e isso é desde 2021, isso não é exclusividade agora. Isso significa que o governo está se endividando, é uma bola de neve, isso não é sustentável. O que é sustentável, o que é sólido, o que faz com que a economia tenha potencial de crescimento? Formação bruta de capital fixo que está caindo. Então, quando eu olho esses dados, eu vejo o quê? Temos um momento de curto prazo bastante convidativo. Temos um momento de curto prazo que as ações sim devem valorizar por conta da queda na taxa de juros, por conta de, basicamente, tudo isso que a gente viu sobre essa dinâmica de curto prazo. Mas o médio e longo prazo está comprometido. Quanto que é o médio e longo prazo? Tem como prever exatamente, mas daqui a alguns trimestres. Acredito que primeiro semestre de 2024 vai ser tranquilo, mas daqui a pouco a gente pode começar a ter impacto já nas ações por conta dessa deterioração dos fundamentos econômicos que a gente vê. Né? Essa questão do governo enxergar o gasto como investimento, foca em gastar mais para tentar incentivar o consumo, não adianta. O que a gente efetivamente precisa é aumentar esse camarada aqui, ó. Aumentar esse PIB potencial, aumentar ao mesmo tempo, né, essa formação bruta de capital fixo. Porque quando a gente faz isso, a gente efetivamente consegue ter um crescimento sustentável. Se a gente não fizer isso, é impossível, não tem como. Né? Só que como é que o PIB potencial aumenta? Com mais investimento. Não estamos conseguindo gerar investimento. E por que a gente não consegue? Por que o empresário não vem para cá? Por que os grandes investidores não colocam seu dinheiro no Brasil? Lê essa manchete e tire uma conclusão rápida.
Posição do tribunal sobre quebra de decisão tributária gera impacto bilionário para empresas e traz insegurança jurídica, dizem especialistas. Advogados dizem que não é possível estimar o impacto da decisão, já que, olha só, aqui está o ponto principal. Empresas com decisões definitivas a favor não costumam fazer provisão para a empresa. O que isso significa? O nosso tribunal formou a maioria para permitir revisões, presta bem atenção nessa frase, revisões de decisões tributárias definitivas. Se você tem o mesmo cérebro que eu, você entende que se há uma decisão tributária definitiva, ela não passa por revisão. Mas até isso está acontecendo no nosso país. Temos revisões de decisões tributárias definitivas. E olha só que interessante essa manchete. O tribunal também decidiu, por 6 votos a 5, pela não modulação de efeitos nas situações. Na prática, isso significa que a Receita Federal pode cobrar o tributo a partir da publicação da ata do julgamento e empresas, olha só, aqui está o ponto principal, empresas que estavam isentas de algum tipo de tributo não só voltarão a recolher o imposto, como poderão ser cobradas retroativamente, inclusive com juros e multa. Então, como é que funciona o processo? Você estava isento, você estava amparado pela lei, você estava amparado por uma decisão judicial. Só que agora, acabou. O que nós vamos fazer? Vão cobrar aquele imposto, você estava isento, e por você não ter adivinhado que no futuro ia ser cobrado, vão cobrar multa e juros de você. Agora eu quero que você pare e pense o seguinte: quem em sã consciência vai, depois de algo desse tipo, cogitar colocar sua empresa no nosso país? Sendo 100% sincero com você, eu jamais instalaria uma sede de uma empresa minha, se eu fosse morasse em outro país, no Brasil. Por questões óbvias. Como é que você hoje está fazendo sua atividade com tranquilidade, lá está gerando emprego, está gerando lucro, tudo certinho. Daqui a pouco vem uma bomba, vem um cheque bilionário para você pagar. Você quebra, você tem o potencial de quebrar. Todo empresário no Brasil tem o potencial de quebrar todo santo dia. Todo. 100%. Então, você acaba, por conta dessa... Essa é uma das questões, né? Afastando o investidor grande, grandes empresas, grandes negócios do Brasil. E aí acaba que você não tem um investimento direto aumentando. Né? Outro ponto importante, né? Até a década passada, a gente tinha muita ajuda. A gente tinha ajuda da China. Porque, querendo ou não, o Brasil é um proxy da China. O que é isso? Se a China vai bem, o Brasil vai bem. Se a China vai mal, o Brasil vai mal. Tá? Inclusive, o Brasil, por conta, não sei se vocês lembram aí de mensalão, petrolão, na década ali entre 2000 e 2010, o Brasil foi o país da América Latina que menos cresceu. Né? Mas, com certeza, cresceu bastante, muito por conta da China. Só que olha o que é que está acontecendo com a China. Né? E isso a gente pode comprovar graficamente. Olha só, de 2000 até mais ou menos 2010, a gente via um PIB da China muito maior do que hoje, num patamar aqui próximo de 10%. Ali entre 2005 e 2008, o PIB da China chegou a bater 15%. Então a China crescia pra caramba, ela tinha aquele mercado imobiliário artificial, a população da China ainda crescia, hoje decresce, não cresce mais do que isso, decresce. Então você tinha muita demanda por minério, você tinha muita demanda por soja, aumentando a população e tudo mais. Isso estava crescendo muito. Então o que acontece? Você tinha essa demanda muito grande por produtos brasileiros, que a gente conseguia vender mais, exportar mais e, consequentemente, produzir mais, ter um PIB maior, né? Um produto. Só que o que acontece depois da crise de 2008? Esse aqui é o cenário do PIB da China. Cada vez, não quer dizer que o PIB está caindo, cada vez o crescimento é menor. Então, uma desaceleração da economia chinesa e hoje está crescendo na faixa de 15%. O que no passado a média era 10%, era 15%, 5%. Mas olha só, a gente teve um impacto agora em 2023, primeira vez que a população chinesa diminui em mais de 60 anos. A última vez que a população da China diminuiu foi em 1960, quando o país enfrentou a maior fome da sua história moderna. Então, mais do que a gente já tem esse problema que a China está desacelerando fortemente ano após ano, vai desacelerar ainda mais, porque não tem como você aumentar o consumo do país se você diminuir a sua população. Né? E a China cada vez está exportando menos. Agora, dados de pouco tempo atrás, não trouxe a manchete para vocês podem pesquisar depois. Pela primeira vez em alguns bons anos, algumas décadas, os Estados Unidos
não importa da China, ou melhor, a China não é o maior exportador para os Estados Unidos. O México passou a China agora. Então, os próprios Estados Unidos, que abasteciam muito o crescimento da China, que importavam muito os produtos exportados pela China, agora estão migrando toda a sua matriz para México, né? Então, o que acontece? Tem menos demanda, menos produção, menos produto para a China, certo? E a gente vê o impacto disso. Investimento estrangeiro despenca na China e cria um novo desafio. Olha só para vocês terem uma ideia, nesse investimento direto estrangeiro, que é o que eu estava mostrando para vocês do Brasil, né? Investimento direto pelo site do Banco Central. Esse é o gráfico que a gente vê aqui Esse é o gráfico que a gente vê aqui da China, né? Então você tinha aqui um ingresso absurdo de dinheiro. Você teve anos que, poxa, entrou aqui 100 bilhões de dólares. E o que a gente vê aqui, ó? Em 2023, aqui no terceiro trimestre, a gente viu investimento sendo retirado da China. E uma queda muito grande. Uma queda muito grande aqui de 2021 para frente no investimento direto. Por quê? Eles começaram a ser muito autoritários. Foi descoberta aquelas cidades fantasmas na China. Eles fizeram as empresas de educação terem tributação de 100%. Era proibido empresas de educação de darem lucro. Estratégia comunista para dominar a mente das crianças. E aí isso gerou muita insegurança, né? Começou aquele sumiço de empresário, começou aquele negócio do empresário vai para lá, perde o passaporte, não consegue ir embora. Então tudo isso gera tensão e a China está cavando a sua própria cova. Aquilo que nos disseram no passado é verdade. O Brasil é o país do futuro. O problema é que nos disseram isso em 1500 e continua valendo até hoje. Todo problema começou quando derrubaram o monarca. Porque lá começou a política café com leite. O que a gente continua até hoje com os partidos, toma lá da cá, né? E grande parte dos nossos políticos não são nem eleitos por voto direto, são eleitos pela legenda eleitoral. Então, assim, a gente não tem eu não vejo, sinceramente, tá? Não é ser pessimista, não é ser, sei lá o que você quiser me taxar, mas eu não consigo ver uma saída de longo prazo para o Brasil. É tudo uma questão de preço, é tudo uma questão tática. O Brasil está muito barato, então faz sentido a gente aproveitar essas ações com preço muito baixo. Mas aqui não está a minha maior concentração. A minha maior concentração, focando no médio e longo prazo, está no exterior. Por quê? Se a gente tem uma taxa de juros bastante elevada, que foi justamente o que segurou o dólar abaixo de R$6, abaixo de R$5, e essa taxa de juros está caindo agora. Vem uma gestão agora em 2025, muito mais queda na taxa de juros, né? Se a gente vier para um patamar de juros muito baixo, todos aqueles especuladores estrangeiros que têm bilhões e bilhões de dólares aqui no Brasil, eles vão pensar assim, poxa, eu consigo no Brasil só 2% a mais ao ano do que se eu investisse num título americano, por exemplo. Então, quer saber? Eu vou tirar meus dólares daqui porque é muito arriscado. 2% é o que o dólar oscila num dia. Hoje oscilou quase 2%. E aí ele pega e tira seus dólares daqui, o dólar dispara, a inflação dispara, e a gente volta para a crise nem por conta do PIB potencial, por conta do ataque especulativo. Embasado, com base. Não é um ataque especulativo ruim ou como algum tipo de... sem justificativa. Há justificativa, né? Porque trocar seus dólares para reais, o cara tem que ser corajoso. Né? Deixar de ter dólar para ter real, uma moeda muito mais fraca, o cara tem que ser corajoso. Então, tem um grande risco disso acontecer. Né? E o risco de a gente ter o dólar subindo muito, a inflação subindo bastante, e a gente ter um processo de desvalorização nas ações muito forte nos próximos anos. Né? Então, o que eu faço? Eu aproveito essa oportunidade que a gente tem no Brasil no curto prazo, não sou excessivamente otimista, minha questão com o Brasil é de preço, não acredito numa capacidade de crescimento sustentável do país. Pode ser que a gente consiga começar a atrair investimento direto? Pode ser, mas não é o que está acontecendo até agora. Se os indicadores mudarem, talvez eu até possa mudar minha visão, mas com os dados de hoje, eu não consigo ver um futuro próspero para o Brasil. Então eu tenho ações no Brasil, mas também tenho anti-ações, que são investimentos de proteção, que fazem com que a gente consiga lucrar nas altas quedas da bolsa, consiga blindar o patrimônio das quedas e consiga ter uma rentabilidade mais consistente e previsível. Algo que existe no exterior há muito tempo. Se você entrar aqui, por exemplo, ó, nesse site, você vai ver Top 10 Hedge Funds de janeiro de 2024. Você vai ver aqui a lista do Top 10, você vai ver que tem mais de 4 trilhões de dólares em ativos.
investidos nesses hedge funds, que são justamente estruturas de investimentos que têm essa característica de proteção, essa característica de blindar o patrimônio dos seus clientes e conseguirem obter lucratividade independente das condições de mercado, seja nas altas, seja nas quedas. E a gente vê aqui que isso existe desde a década de 70. Um hedge fund fundado em 70, outro em 80, outro em 90, outro em 2000. Isso aqui é aqueles mais famosos, né? Então, aqui, hedge funds são projetados para obter altos retornos absolutos, certo? Independente das condições de mercado. É justamente isso, usando uma grande variedade de produtos de investimento e assim por diante. É justamente isso que a gente busca trazer aqui para vocês. Essa sofisticação dos investimentos americanos, que existem há mais de 50 anos nos Estados Unidos, os hedge funds, para você montar uma espécie de hedge fund aqui para você aqui no Brasil. Para você ter ações, mas também ter anti-ações, porque o cenário de curto prazo é bom, mas é nebuloso no médio e longo prazo. Então, taticamente, eu invisto em ações no Brasil, não dou foco para renda fixa nesse momento, eu invisto em ações no Brasil porque está muito barato, tá? Porque tem potencial de valorização somente por conta do preço. Não estou esperando que a economia cresça. Na minha visão, a economia não tem capacidade de crescimento sustentável. Então, taticamente, eu invisto no Brasil. Mas, com esse meio tempo, aproveitando essas quedas que a gente vê no dólar, por que o dólar está caindo? Por conta disso aqui, meus queridos. Olha só. A economia está melhorando, estamos atraindo muito dinheiro. Não, gente. Em capital estrangeiro a gente atraiu aqui em novembro e dezembro. O que realmente está fazendo o dólar cair é exportação recorde do agronegócio. E tem uma coisa importante para falar para vocês aqui, tá? A gente teve aqui uma balança comercial recorde. Se você olhar por que a nossa balança comercial for recorde, a economia está crescendo, está exportando muito mais. Negativo. A exportação cresceu 3 ou 4%. As importações caíram mais de 10%. Se você tem importações caindo, a gente está comprando menos matéria-prima do exterior, a gente vai produzir menos. A gente já está se preparando para uma crise. Você entende? Então é negativo a gente ter uma balança comercial tão positiva. Só que gera um cenário de curto prazo de um dólar bastante desvalorizado, o que é oportunidade para aumentar aporte no exterior. Eu tinha 10% do meu dinheiro investido no exterior, hoje eu tenho mais de 30%. E eu estou aumentando meu capital no exterior por quê? Porque eu quero sair do meu capital de longo prazo, eu quero sair desse vai, vem, com às vezes o dólar pegando e duplicando na minha cara, como aconteceu entre 2012 e 2014, para uma jornada de crescimento constante. Perceba o que acontece com a economia brasileira, com o passar do tempo, e com a economia americana, por exemplo. É muito diferente do que a gente vê acontecendo. Então, como eu não vejo mais capacidade de crescimento, é um convite que eu tenho para fazer para vocês aqui. Comecem a pensar e refletir em investir no exterior. Tá? Por quê? Porque o Brasil tem muita oportunidade? Tem. Mas eu acredito que não deva ser todo o seu capital que tem que estar aqui. Claro, se você tiver 4 bilhões na conta, dinheiro que você não precisa, que você nunca vai usar vivo esse dinheiro, pode ser que você invista só no Brasil, tá tudo bem. Esquece a desvalorização que o dólar pode ter. Que o real pode ter em relação ao dólar. Mas se você não tem 4 bilhões, ou 1 bilhão, 2 bilhões, pense em formar um capital e investir no exterior, porque o método você também pode usar no exterior. Inclusive no nosso evento que vai acontecer daqui a poucos dias, eu vou mostrar como é possível lucrar nas altas quedas da Bolsa no Brasil, nos Estados Unidos, uma economia pujante e desenvolvida, e na Argentina, que é uma economia decadente. Passou por uma grande crise nos últimos anos. Para você ver que o método funciona em qualquer país. Então você pode lucrar nas altas quedas da Bolsa no Brasil e no exterior. Mas eu não vou deixar todo o meu dinheiro para sempre focado somente no Brasil, sendo que a gente tem outras localidades, outras geografias muito mais convidativas para investimento. Então, um grande resumo de tudo isso. Renda fixa. Nos próximos anos, péssimo. Então você não deve focar. Não quer dizer que você não tem que ter. Tem que ter. Uma parte do seu patrimônio, tudo bem. Mas não deve ser o seu foco principal. Movimento de curto prazo. Muito convidativo para o Brasil. Mas médio e longo prazo está comprometido. Movimento, investimentos no exterior. Momento extremamente atrativo por conta do dólar baixo que a gente ainda vê. Balança comercial recorde. Você está vendo o que está acontecendo? Dá um Google aí. El Niño. Soja, Mato Grosso. Coloca isso. Segundo alguns dados e contatos que a gente tem,
Safra do Mato Grosso, que é o principal responsável pela safra no Brasil de soja, que é o principal grão exportado do nosso país, deve ser a pior safra dos últimos 30 anos. Isso vai impactar o PIB, isso vai impactar as exportações, porque a gente vai exportar menos, porque vai produzir menos. E esse cenário de muito dólar entrando por conta de um grande volume de exportações, ele pode acabar. Até porque as importações que caíram ano passado podem não cair tanto, espero que não caia, porque senão a gente vai entrar num buraco gigantesco. E as exportações não devem subir, talvez elas até diminuam as exportações. Por quê? Por conta dessa quebra de safra que a gente vai ter e que já está acontecendo, tá? Então a gente já está entrando aí próximo do período de colheita da soja, então a gente já está vendo na prática isso acontecendo. E aí a gente pode ver um dólar bem mais esticado. Se tudo der certo, acontecer alguma coisa aí, inclusive está vindo temporal agora para cá. Se tudo der certo, pode ser que o dólar ceda um pouco mais, mas é difícil ceder muito mais. Então eu gosto de ir formando capital no exterior, nesse meio tempo, porque lá eu vou ter muito mais previsibilidade do que aqui, mas aproveitando para surfar essas oportunidades que a gente tem aqui de preço ridiculamente baixo. Então, é essa questão. Curto prazo bonito, médio e longo prazo complicado, prefiro médio e longo prazo focar no exterior do que no Brasil, monto as duas coisas, Magara Brasil e Magara Internacional. Ao longo do tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou migrando, pegando as valorizações da minha Magara Brasil, comprando ativos no exterior. E aí cada um vai ter uma dose, talvez você tenha 10% no exterior, talvez você tenha 30%, eu vou ter mais. Como eu sou um cara novo, vou aportar muito dinheiro, vou ganhar muito dinheiro ainda, o patrimônio que eu tenho hoje, ele é pequeno frente ao patrimônio que eu vou ter daqui a 20 anos. Então eu posso me dar o luxo de ter 50%, 70% do exterior se eu quiser. Porque depois é só eu voltar a aportar no Brasil. Mas veja que estágio de vida você está hoje e quanto por cento você quer ter, ao menos inicialmente. E depois talvez sempre errar para menos, tá? Depois talvez inicialmente você vai aportando mais dinheiro no exterior, mas o momento é bastante convidativo, tá? Assim a gente faz um raio-x completo do cenário, para a gente conseguir entender onde que a gente está pisando e sair desse mundo da euforia de as ações vão disparar, vão valorizar para sempre e assim por diante. Certo, gente? Se esse vídeo aqui fez sentido para você, eu quero te dizer uma coisa importante. Isso aqui é só o começo. Por quê? Eu fiz uma análise geral, às vezes até rápida, um pouco apressada, deu para ter uma noção geral. Mas nos próximos dias eu vou fazer um evento online, gratuito, inédito e sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, certo? Para que você consiga crescer os seus dividendos, sua renda passiva mais rápido, enquanto você blinda os seus patrimônios das quedas e consegue, inclusive, crescer ele com consistência e previsibilidade. Nesse evento, eu vou te dar, inclusive, uma estrutura inicial pronta para você começar a ter os seus primeiros resultados. Tudo que você tem que fazer para se inscrever é muito simples, é só tocar no link que está aqui embaixo nesse vídeo, na descrição, colocar o seu e-mail, entrar no grupo no WhatsApp e ficar lá, porque tudo a gente vai mandar pelo grupo no WhatsApp. Seu e-mail fica como backup, mas tudo a gente vai avisar, presentes, links, tudo pelo grupo no WhatsApp. Entra e fica lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, te vejo lá no evento. Um grande abraço e até mais. Deus abençoe você e sua família. Quero te ver sempre em alta.